E aí pessoal, beleza? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que tu está assistindo essas aulas, esses vídeos. E estamos aí de volta, né? Falando do Proxmox, atualizando o nosso curso de Proxmox. A gente começou o curso tratando do Proxmox na versão 3. Depois nós fizemos algumas aulas falando sobre o que houve de modificação da versão 3 para a versão 4. Nessas modificações nós tivemos várias novidades, como mudança do HA, principalmente ali, né, e algumas coisas referentes à alta disponibilidade, enfim, no HA, né, e algumas outras modificações grandes. Então, seguindo essa nossa tradição do curso de Proxmox, eu estou lançando agora esses módulos referentes ao Proxmox 5. Na verdade, as diferenças que houveram desde da última aula que eu dei, desde a última versão que a gente trabalhou nas aulas, que é a versão 4.0, o início da versão 4, até a versão 5, entrando um pouquinho na versão 5.1, tá? Que, enfim, é a versão atual nesse momento que a gente está gravando as aulas. Por que eu decidi fazer essa atualização agora e por que eu não quis fazer uma atualização em meio às versões 4? Porque a versão 4, apesar dela ter mudado algumas coisas, não mudou nada de fundamental, né? Na versão 4 para a versão 5 nós tivemos algumas mudanças é, mais fundamentais a baixo nível, vamos dizer assim, né? Nível de sistema operacional, por exemplo, mas nós não tivemos uma mudança grande na questão da ideia do Proxmox. Tá? Então, o conceito do Proxmox ele permanece basicamente o mesmo desde um primeiro momento que a gente começou a trabalhar no curso na versão 3. Por isso eu considero que um usuário que vai acompanhando todo o nosso curso, então ele vai passar pela versão 3 toda a conceituação, a versão 4 com os módulos e agora a versão 5 com os módulos e as modificações respectivas. Isso permite com que ele analise, que o usuário, enfim, a pessoa que faça o nosso curso analise essas três versões, veja que basicamente a ideia, o conceito não mudou, nós tivemos alguns acréscimos, poucas coisas descontinuadas. E muito importante, o curso dessa maneira possibilita tu ter, por exemplo, o Proxmox na versão 4 e tu fazer um update para a versão 5. Né? Ou de repente tu analisar, pô, será que eu preciso realmente fazer um update na versão 5 agora? Será que a versão 5 ela vai me trazer algum benefício imediato ou não? Porque a gente tem a versão 4 lá para download, a versão 3 para download ainda no site do Proxmox sem problemas. Né? Então não é que simplesmente tu precisa passar para a versão 5. Não, tu vai passar para a nova versão caso houver necessidade para isso, né? Caso tenha algum recurso que vai te trazer algum ganho nessas atualizações. Então, mostrando essas três versões, a gente consegue fazer a migração mais tranquila e inclusive usuários que já têm um conhecimento, por exemplo, da versão 4, que já fizeram um curso com a gente, de repente fazer novamente esses módulos finais, que são da versão 5 e já tem uma atualização já tem um conhecimento sobre as diferenças ali da versão para 4 para a versão 5 sem precisar refazer várias horas de curso. Também é um benefício fazendo o curso dessa maneira, assim, que a gente vai colocando os updates, né, conforme as atualizações a partir da versão 3. Falando agora da versão 5, ou do que mudou da versão 4 para a versão 5, e aí eu trouxe esse slide aqui, que é o mesmo padrão da versão do slide lá da versão 3 para 4, é o seguinte, o que a gente tem, né, quais os assuntos a gente vai abordar nesses módulos em seguida que a gente vai adicionar ao curso. De forma diversa, tá? O que mudou aí pegando todos os releases da versão 4, início da versão 4 até a 5. Então não é só da última versão 4 para a versão 5, não. É toda a versão 4 até a versão 5 que mudou, tá? Então por padrão ali, de imediato a gente tem um suporte ao LVM, né? O LVM, apesar de não estar no escopo do curso, a gente fez alguns exercícios com LVM nas versões anteriores. Existe um curso na escola Linux específico de LVM e RAID, e lá a gente trata profundamente LVM. Além de LVM, ele suporta também um story chamado LVM Team, que permite tu ir acrescentando. A diferença do LVM para LVM Team é que o Team ele não vai ocupar de imediato todo o espaço da máquina.
ele vai criando ou ocupando esse espaço conforme tu for utilizando a máquina virtual no caso, né? Então ele não vai de imediato ocupar um grande espaço no teu disco, mas ele vai ocupar conforme a máquina real for ocupando esses dados, ou a máquina virtual na verdade for ocupando esses dados. A gente vai ver alguma coisinha disso nos módulos, tá? De maneira geral também, a gente tem uma nova GUI. O que, que é uma nova GUI? GUI na verdade é a interface gráfica ali, né? Deixa eu abrir aqui o meu Proxmox que eu tenho instalado. Eu estou com ele na versão 5.0.32, mas é a versão 5 mais atual que a gente tem, né? E o que, que é importante ver de imediato para quem está acostumado do Proxmox no início da versão 4. A gente não tinha essa barrinha aqui no meio. Nós tínhamos uma tabela aqui em cima que tinham várias dessas opções, elas estavam divididas numa tabela aqui em cima, como se fosse uma espécie de formulário ali, né? Não é tabela, na verdade isso foi um aba de formulário, vamos dizer assim, aqui de cima, tá? E aí passou para cá, fora que a interface ele ficou mais limpa e mais bonita, tá? Isso já no meio da versão 4, não me lembro exatamente qual a versão 4, mas no meio da versão 4 eles lançaram essa atualização da interface gráfica, tá? Então é uma das modificações. Dentro dessa questão da interface gráfica, a gente tem algumas modificações pequenas. Por exemplo, quando for excluir uma VM, tu vai ter que dizer qual é o ID da VM, então diminui a chance de tu excluir ela sem querer, né? E também agora o que eles chamam de bulk, que é para atividades em massa. O que, que seria isso? Eu posso selecionar várias VMs e mandar ela startar tudo ao mesmo tempo ou mandar parar todos ao mesmo tempo através de um único comando bulk ali, também interligado ligado na interface gráfica. A gente pode olhar mais detalhes, a gente vai olhar mais detalhes disso depois nos módulos seguintes, tá? De forma maior, ou seja, a grande modificação que a gente tem nessa versão do Proxmox 5 em relação a 4 é que agora ela está baseada no Debian 9, que o pessoal chama de Stretch. O que, que seria isso, né? A gente tem então a versão 4 baseada no Debian 8 e todas as modificações do Debian 8 e tal. E agora essa nossa versão atual do Proxmox, que é a versão 5, ela está toda ela baseada no Debian 9, está em cima do Debian 9, tá? O kernel que eles estão utilizando na versão 5.0 é o kernel 4.10. Em seguidinho eles já vão começar a utilizar o kernel 4.13. Então todos os benefícios que a gente tem de uma atualização de kernel, que significa identificação, por exemplo, de novos processadores, de GPUs, de novos hardwares, utilização melhorada desses novos hardwares, um suporte maior, uma quantidade maior de hardware, de memória, de repente até alguns novos recursos como memória, hot swap, enfim, coisas que foram agregadas ao kernel 4.10 e depois ao 4.13, elas são disponíveis agora no Proxmox porque ele se utiliza desse kernel, tá? E todas as modificações referentes ao Debian 9 também, tá? É claro que para nós, de repente, que utilizamos o Proxmox ali na interface gráfica e tal, a gente não vê essas modificações aqui, mas a utilização de recursos das máquinas ela é melhorada com isso, tá? A gente também tem um novo sistema de importação de máquina virtual. É um comando, na verdade, que eles colocaram ali, que o pessoal da Proxmox colocou, que permite tu fazer uma importação um pouco mais facilitada de máquina virtual vindo de outra máquina virtual ou vindo de outro hypervisor, né? Então, de repente, tu tem VMware ou tem alguma outra máquina virtual ou outro hypervisor, né? Tu consegue migrar de uma maneira um pouquinho mais fácil aí pro Proxmox. A gente vai tentar ver um pouquinho disso também. Dentro dos storages, a gente viu no nosso curso ali, né, do VirtualBox, desculpe, que eu estava pensando no VirtualBox para importação de imagem, né? Mas dentro do nosso curso enfim, de Proxmox, ali a gente viu detalhes da utilização de storages, né? A gente chegou a ver cada modelo ali, ou possibilidades de storages para as nossas máquinas, né? Algumas coisas foram descontinuadas dali e outras coisas elas foram incrementadas ou foram dado destaque para algumas opções de storage do Proxmox. Um deles a gente já viu ali, né, que é o LVM. Então o LVM agora é suportado junto com aquela outra opção de LVM Team. Inclusive o LVM Team, ele por padrão, ele já quando tu faz uma instalação nova em cima do Proxmox 5, ele já vai criar uma unidade. Vocês lembram que nas versões anteriores a gente tinha uma unidade chamada storage local, né?
que era um espaço no nosso HD onde, enfim, iam as nossas máquinas virtuais, as nossas ISOs ali, né? Agora, a gente tem uma criação de uma LVM para as nossas máquinas virtuais, por padrão, uma LVM do tipo TIM. A gente vai fazer a instalação de uma Proxmox versão 5 atualizada e a gente vai identificar como é que isso funciona, como é que está disposto isso para nós ali, aí junto com algumas opções de instalação, tá? Mas ali dentro do storage, então, como eu ia dizendo, a gente tem uma nova ferramenta para monitorar o HD da máquina física, ou os HDs que estão ligados no nosso nó físico, né, da nossa máquina física. A gente também tem a questão do Ceph. O Ceph, ele vem desde a versão 3, então não é uma novidade, tá? Mas a gente vai tentar pegar um pouco mais de detalhes do Ceph, porque a Proxmox ela está apostando bastante nessa ferramenta, né, nesse storage distribuído, vamos chamar assim, né? Tu pode ter o teu storage em vários nós, ou tu pode ter Proxmox somente para esse armazenamento aí dentro da tua rede, né? Utilizando o Ceph, né? O Ceph a gente vai ver em detalhes, mas na verdade quem conhece um pouquinho mais do Gluster, do Gluster FS, do Gluster Server, é mais ou menos isso, assim, né? Com foco um pouco diferente, mas é mais ou menos isso. E o Ceph é o que a Proxmox ela está apostando forte. E nessa versão existem várias possibilidades de configuração do Ceph, tudo pela interface gráfica ali, tá? Que é a interface web, enfim, deles ali, né? E além disso a gente tem um sistema de replicação de storages. A gente vai colocar em prática isso também. A gente vai ter um módulo específico para isso agora, daqui a pouquinho que a gente vai ver, que tu pode fazer uma replicação automática de máquina virtual. Para isso existem alguns pré-requisitos que eu vou deixar claro e a gente vai tentar trabalhar um pouquinho com isso. Uma questão importante também é o DRBD, que também era um sistema de arquivos distribuído, mas a nível de bloco. A gente chegou a conversar sobre isso em algumas aulas passadas, que é possível tu utilizar o DRBD, e daí tu tem um HD que é o slave e o outro que é o primário e o secundário, né? Aí cai um disco num nó, assume o disco do outro nó como principal. Foi retirado o suporte do DRBD9 para Proxmox. Isso não significa que tu não pode utilizar mais o DRBD no Proxmox, mas eles tiraram da árvore padrão deles e aí tem que fazer instalação direto pelo Limbit, ou seja, direto Limbit eu acho que é Limbit ou Lintbit, que é a empresa que faz que mantém o DRBD, né, que é esse sistema de arquivos a nível de replicação a nível de bloco. E então a Proxmox deixou de priorizar isso. É possível utilizar, mas eles deixaram de priorizar e deixaram de manter os pacotes desse serviço, tá? Segundo eles, por uma mudança a nível de contrato, não é contrato, mas aquelas cláusulas, né, de licenças que foi alterado do RBD, então eles tiveram que retirar o suporte, não o suporte, mas os pacotes pré-configurados dele para isso. Mas é possível fazer instalação via Limbit, só que o pessoal enfim, não está mais priorizando esse tipo de serviço. Dentro do cluster e do HA, a gente não tem uma mudança como a gente teve da versão 3 para 4, tá? Então a gente tem mudanças de versão de pacote, tudo, mas a lógica não vai mudar, tá? O que muda ali? A questão do novo dashboard. Então a gente tem um dashboard para ver a saúde do cluster ali dentro dos nossos nós. A gente vamos montar um cluster ali e tal, vamos dar uma olhadinha, pelo menos um cluster de 3 nós. Novas funcionalidades da alta disponibilidade na interface web. É possível a gente configurar algumas coisas agora via interface web, ou pelo menos monitorar. Possibilidade de uso do HA com... Isso é importante, né? Na versão 4, a gente só pode usar o HA com 3 nós. Ou seja, 3 servidores, né? do Proxmox. E aí a gente estudou profundamente a questão do cérebro dividido, né, que é o split brain e tal, que é o conceito que eles estão adotando, e por isso não existiria um cluster com alta disponibilidade com somente 2 nós. A gente viu isso nos módulos ali anteriores, né. O que acontece agora é que é possível tu utilizar, ainda não é possível, eles estão finalizando uma configuração na qual é possível tu utilizar o Proxmox com 2 nós HA em cluster, e um terceiro nó do teu cluster vai servir como o fiel
o fiador da balança, vamos chamar assim. Então, essa terceira máquina teria que ser, por exemplo, Linux ou até algumas versões de FreeBSD com o software ali que utiliza o gerenciamento do cluster instalado nessa máquina, e ela ficaria também entre como se fosse um nó do cluster, mas não para receber máquinas virtuais, somente para avalizar se o cluster está saudável ou não. Então, em algumas situações, eu não precisaria ter um Proxmox, mais um Proxmox instalado, mas eu teria que ter sim uma máquina física ou uma máquina virtual em um outro virtualizador que não seja nem o nó 1 nem o nó 2, para ser o fiel da balança e dizer onde é que o cluster está saudável ou não. Então, existe uma janela de possibilidade para isso que talvez em algumas utilizações seja viável. Talvez a gente vai ver no mínimo alguma documentação sobre isso, tá? Porque na verdade ainda não está como oficial isso. E o pessoal não recomenda a utilização é, dessa vamos dizer assim, desse modelo de cluster. O pessoal não está recomendando ainda no, em trabalho quente, né? Somente em testes. Mas é uma possibilidade aí que venha a ter uma documentação oficial deles em um curto espaço de tempo sobre essa função. E também a gente tem uma opção agora de Live Migration com Local Store. O que significa isso? Eu posso pegar minha máquina virtual de um nó, fazer uma migração dela ligada para um outro nó, e aí eu vou perder alguns pontos ali de rede, alguns MS, né? A minha rede vai, ou seja, a minha máquina virtual ela vai parar de responder a minha rede por alguns segundos somente, e ela vai passar quase que a quente para meu outro nó de rede, né? E isso, claro, como sempre vai funcionar com um cluster de 2 nós. Cluster de 3 nós só é requisitado quando a gente está trabalhando com alta disponibilidade, né? Então é uma questão que a gente vai ver. Tem alguns pré-requisitos aqui também. Então algumas situações ainda não está funcionando direito, mas outras situações está. Então a gente vai ver isso em funcionamento. Beleza? Então basicamente é isso que a gente vai ver, que são as atualizações ali da versão 5 em relação à versão 4. E vamos tocar ficha aí, né? E o primeiro módulo então que a gente vai tratar, seguindo quase que o mesmo modelo do que a gente fez da versão 3 para 4, né? Vamos começar com a parte então da instalação, upgrade e depois instalação do novo Proxmox versão 5. Ok? Só vou dar uma mostrada aqui, ó, na cara da versão 5, né? Essa é a nova cara da versão 5. E vamos então para o próximo módulo, que é o módulo de upgrade e depois instalação do Proxmox versão 5. Até lá, um abração.